Pessoal, hoje Isaac falando com você nesse podcast traz para você uma pessoa que dispensa comentários. Estamos trazendo aqui o professor Jaime, desde já seja muito bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Professor de Ética e Cidadania, proprietário de escola, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, conselheiro do CONSPED, que é o Conselho Estadual de Segurança Pública, representante da Baixada Fluminense, que é de grande importância para a sociedade, discutindo o tema segurança pública e seus impactos na sociedade. Professor Jaime, seja muito bem-vindo. Espero que você possa retornar aqui outras vezes e é uma honra ter você aqui no nosso quadro hoje. Isaac, obrigado. Bom dia, boa tarde para quem nos assistir. Mas eu quero agradecer pelo espaço. Te defende com muita... Boa noite também, boa noite também. No canal do YouTube é qualquer horário, qualquer fuso horário. A todo tempo, é isso aí. Para o mundo inteiro, né? Então, agradecer pelo espaço, agradecer pela oportunidade. A gente defende lá de forma muito contundente que todo o espaço que os conselhos comunitários possam ter para divulgar o seu trabalho, para trazer a sociedade, envolver a sociedade nesse processo, todos esses espaços precisam ser validados, né? Então, teu podcast aqui é um podcast histórico de extrema relevância. Você, dentro dos conselhos, é uma referência para todos nós. Obrigado, eu que agradeço. Não, eu tenho certeza que hoje aqui, para além do bate-papo, eu saio com mais um pouquinho de bagagem para poder, nesse assento no CONSPED, que é nosso, tá lá representando não só a Baixada, mas todos os outros conselhos, que de forma muito valente, de forma muito hercúlea, estão aí debatendo segurança pública, atraindo a população para dialogar com as autoridades e seguindo nessa batida em favor de um Rio de Janeiro mais seguro, mas para além do papel de polícia, essa é a nossa maior discussão aqui. O teu tema hoje, ele é muito transversal, eu não poderia estar em melhor lugar e com melhor pessoa para estar discutindo essa dinâmica. Isso é muito importante porque muitas pessoas às vezes não conseguem entender que o conselho, ele não é um local de, digamos assim, operações policiais. Porque o conselho é um local de voz da sociedade para levar críticas, elogios, sugestões e entender como funciona. Então, para a gente já começar a explicar para a sociedade a importância que tem o conselho, eu vou te fazer a primeira pergunta. A primeira pergunta trata do seguinte: como você conheceu o conselho e o que te motivou a fazer esse trabalho voluntário? Que detalhe, o conselheiro não recebe nada, ele faz por respeito à sociedade, por respeito ao seu local de trabalho e por todos que convivem ali. Pelo menos para entender por que não tem uma viatura, por que a sociedade não participa e não entende. Muitos que nos assistem hoje, eu posso fazer essa pergunta e me permitir até dar a resposta. Você conhece o comandante da sua unidade? Você sabe quem é o delegado da sua circunscrição? Você sabe quem são as pessoas que lutam pelo seu direito de ir e vir? É uma pergunta que com certeza muitos de vocês não sabem me responder. Mas 90% eu já vou dar a resposta. Não conhece, porque não participam, não entende o seu valor enquanto cidadão e o seu papel diante da sociedade. Então, Jaime, explica pra gente como é que começou isso tudo. Então, Isaac, eu começo fazendo a reflexão aqui que nós hoje estamos num tempo onde as pessoas, não na sua totalidade, mas boa parte delas, querem exigir muitos direitos e não querem cumprir muitos deveres, né? Segurança pública de dever e responsabilidade do Estado, mas, né? Porém, responsabilidade de todos. E quando eu falo dessa responsabilidade, eu sou um cliente dessa demanda. Eu não moro em Marte, aliás, a gente mora numa região extremamente violenta, com N dificuldades. E quando eu comecei a entender que eu não podia ficar só em casa, chorando pitangas, esperando a banda passar, eu precisava me envolver, eu recebo um convite para o Conselho Municipal de Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania de Nova Iguaçu, e ali eu faço uma imersão naquele ambiente, naquele espaço onde eu receberia ali, iria dialogar com o governo e sociedade civil para falar desses três temas, de forma transversal, complementar, um complementa o outro, e aí eu tenho essa dinâmica de, olha, peraí, como voluntário eu acho que eu consigo contribuir de algum modo. Vou ser um camarada que vou olhar só com o olhar do cidadão, vou tentar me especializar, vou me aprofundar nos temas aqui para poder, de fato, tá contribuindo,
tá pontuando temas aqui realmente pertinentes, e ali eu começo nesse conselho municipal como conselheiro, saio ali na condição de conselheiro secretário, passa mais um tempinho conselheiro vice-presidente, vendo as modificações, vendo as dificuldades. Essa questão da coisa pública, ela não é comprar pão na esquina, a gente faz aqui a analogia de, olha, é como você cuidar da sua casa, vai lá, mas não é bem assim, porque na minha casa eu mando, eu compro o produto com a qualidade que eu quero, na hora que eu quero, na condição que eu quero, e a coisa pública você bem sabe que tem ali a dificuldade de orçamento, de você gerar ali todo o arcabouço burocrático que tem na coisa pública, correr contra vontades e correntes políticas. Então, é assim, mas não é bem assim. E aí, quando eu entendo que esse é um ambiente para que a gente possa avançar, eu passo nessas condições todas dentro do conselho, até presidir por 2 mandatos. E aí, nessa de presidir por 2 mandatos, no primeiro mandato, eu sou apresentado ao Conselho Comunitário de Segurança, que aí já não era mais ligado, já não era mais um organismo ligado ao ISP, ao município, era ligado ao ISP, ao governo do estado, e eu falo, por que não? Vamos tentar ocupar esse espaço também para trabalhar em favor da população, agora em outra esfera. Vamos levar as demandas locais aqui de Nova Iguaçu, o que for de governo do estado, vamos tentar avançar. E ali também começo como conselheiro, secretário do conselho, vice-presidente, presidente, agora nesse segundo mandato, sucedendo pessoas que, de forma muito particular, muito heróica, estavam ali no território defendendo os conselhos comunitários desde que eles surgiram. Então, é uma obrigação moral com a sociedade, moral com essas pessoas que se doaram, para tentar levar o conselho em todas as áreas de Nova Iguaçu. Então, o conselho lá, ele é itinerante, ele faz reuniões no centro, ele vai a Jaceruba, ele vai a Rio Douro, ele vai na Califórnia agora na nossa última do mês, esteve presente no bairro Bandeirantes recentemente. Então, a gente roda Nova Iguaçu toda. Eu acho interessante porque com a sua fala, você inicia num conselho deliberativo que trata ali de paridade, até mesmo de questões econômicas dentro de um município. Verdade. E você recebe um convite para levar todo o seu conhecimento para uma área que é de voluntários, que você não recebe nada por isso, mas que mesmo assim você traz todo o seu conhecimento para uma esfera maior do que o seu município para compartilhar com as pessoas. É uma atitude nobre, um exemplo a ser seguido para vocês de Nova Iguaçu, que inclusive acompanhem o conselho, participem e procurem compreender de fato o mundo que nos cerca, porque assim a sociedade cresce, porque daqui a pouco, como será se não tiver um Jaime em Nova Iguaçu? Você está corretíssimo, nós precisamos, o conselho não é do Jaime, eu não acordei pela manhã e inventei um conselho e vamos juntar e vamos rodar a cidade. É uma ferramenta constitucional. Exatamente, tem uma lei, nós temos regras que embasam ali a atividade do conselho, e o Jaime em algum momento vai parar com isso aí, seja para outros projetos, seja para dar vez a outras lideranças, e nós precisamos ter gente envolvida, para não ter ali, eu entendo que o tema de segurança pública é um tema sensível, que boa parte das pessoas quer a solução, mas por medo ou por conveniência não quer discutir, isso aí, cada um com seu cada um, o tempo vai cobrar. Sim, né? Mas sabe por que as pessoas pensam isso? Porque hoje, você como professor de ética e cidadania, filosofia e conhecedor do mundo da ciência, você entende que essa ferramenta constitucional é uma ferramenta de grande importância para o convívio e sociedade. E a nossa Constituição lá em 88, infelizmente, ela foi muito... o tema segurança pública, embora as ferramentas constitucionais sejam muito a favor, o tema segurança pública, que é um dos tripés da administração, acabou sendo negligenciado por falta da paridade e participação da sociedade. Certo. A Constituição Cidadã, que nesse momento não traz o cidadão para discutir essa temática. Porque tem a visão da polícia matando bandido, o bandido matando polícia, e não é por aí. É uma falta de energia, é uma luz num poste, é um buraco na estrada, que muito dessas vezes e dessas demandas repercute não no estado, e sim lá no nosso município, com o prefeito que você vota, com os vereadores que você
pega, vota, mas não tem perfil para cobrar e criar as leis para tapar o buraco, colocar a luz. É complicado. Exato, você foi brilhante, cirúrgico agora, porque veja só, qual é o empresário que vai investir na sua cidade se ele entender ali que a estrada do local onde ele vai operar eventualmente não tá legal? Se ele tá sofrendo influência de tráfico ou milícia, não vai. E detalhe, aí, se o empresário não tá lá, não gera emprego. Não gerou emprego, não gerou renda, né? Posto isso, segurança para além do papel de polícia. Quando eu comecei com essa frase, os caras, poxa, você vai fazer segurança, chama o Batman. Chama lá o deputado X, vocês não estão entendendo, cara. É a lâmpada que vai criar um ambiente favorável ao marginal e Oxô, ao cidadão de bem. É a empresa de ônibus que não oferece o ônibus e deixa o camarada 1h30 ali boiando no ponto de ônibus, sujeito a toda a má sorte. É a provocação que nós fizemos a Águas do Rio, 3 anos seguidos com incidentes de adutoras numa região ali de Nova Iguaçu, que é Prados Verdes. Qual é o investimento que essa concessionária está fazendo para poder prevenir esse tipo de situação? A gente entra com um ofício, numa semana, 1h30 depois acontece aquele incidente em Magalhães Bastos. Então errado eu não tô. Agora estamos numa batida lá a respeito de uma passarela da Supervia que está apresentando problema há 10 anos. Isso não tem a ver com segurança? Ora, óbvio que tem. É a segurança sendo tratada de forma transversal. É a segurança que vai pedir a Supervia para fechar uma passagem clandestina porque por ali o marginal entra e levando produto de roubo, se esconde, atrapalha a ação policial. E acaba contribuindo também para a gestão. Óbvio. Seja ela municipal ou estadual. Óbvio. Por quê? Inclusive, nossa discussão aqui, Isaac falando com você, é um podcast que discute temas da atualidade. E caso você da Rio Águas, como foi citado aqui, queira explicar seus trabalhos e suas ações com direito de resposta, pode ficar despreocupado quanto a isso, porque nós estamos aqui para esclarecer a população, levar informação, e não estamos aqui para dizer que A ou B está certo ou errado, não. Nosso papel aqui é esse, é informar a população da importância que ferramentas como os conselhos, que são constitucional, podem ajudar o cidadão que muitas das vezes não conhece o seu papel. Verdade. Entende? Verdade. A gente vai trabalhar de forma transversal, plural, trazendo outros temas do que é, eu quero mais polícia, eu quero mais... Esquece. Ser humanamente impossível atender a essa necessidade de um polícia em cada esquina. De realidade que a gente precisa discutir segurança pública para além de mais polícia na rua. Precisamos reocupar territórios. Marginal que tá tiro na polícia tá sujeito a tomar. A gente tem que parar com essa frescurada, com esse mimimi, né? Eu escolhi trabalhar e você também. Se o cara escolheu na vida dele portar um fuzil e atentar contra o Estado, ele tem que estar sujeito a isso aí, mas eu só vejo o discurso punitivo para o policial, como se ele saísse ali escolhendo um alvo na sua manhã, e o pessoal esquecendo que na outra ponta tem alguém que não recebe o Estado naquele território com flores, não. Então a gente precisa cuidar desde a lâmpada que está apagada até a questão de ocupação para geração de emprego e renda e retomar territórios. Em algum momento a gente espera retomar menos territórios e está discutindo, obviamente, essas situações transversais de prevenção. É o que a gente deseja. É porque vai esbarrar numa estrutura além da segurança pública. Por conta da educação, da estrutura merocrata, porque nós não temos uma estrutura administrativa de meritocracia. Então, às vezes, você coloca um médico para ser motorista de ônibus. Um exemplo, assim, grosseiro. Então você não acaba ocupando, que inclusive tem mudado. É verdade. Temos até que enaltecer alguns chefes de executivo, porque tem mudado isso. A gente observa que algumas categorias técnicas estão ocupando lugares técnicos e fazendo a coisa conduzir. E traz os resultados que a sociedade precisa. Mas para que isso aconteça, é necessário a gente compreender. Porque eu sou de uma época do seguinte, é cada um no seu quadrado. É assim que eu aprendi. Deveria ser assim, né? É assim que eu aprendi, é cada um no seu quadrado. Você é advogado, né? Isso, hoje. Você imagina, essa expertise eu não tenho. Aí eu vou chegar e Isaac, por obséquio. Aqui, com a devida vênia. Cara, não é minha parte isso aí. Hoje você para observar que você não consegue compreender o que está acontecendo. Hoje a população de rua, ela é enorme por questões econômicas. Por questão daquele empresário que não vai para um município tal, porque não tem uma via de transporte urbano
condizente com aquelas carretas. Não vai, de repente, para um galpão fazer estoque de mercadoria porque não tem mão de obra qualificada. Exatamente. Não traz a tecnologia para aquele ambiente porque não tem incentivo do governante local. Então a gente, quando fala de segurança pública, a gente fala de uma maneira ampla, que necessita da integração. E essa integração ela vai esbarrar na educação, na cultura. Não é porque você tenha que ser um engenheiro da NASA, um professor da NASA. Não. Mas que você pelo menos compreenda. Poxa, olha só, essa luz que está faltando no meu poste, caramba, é a taxa de iluminação que eu pago junto à minha prefeitura. Compulsoriamente. Poxa, eu vou compulsoriamente cobrar isso. todo mês. Eu vou cobrar isso. É o imposto que eu pago, poxa, eu vou cobrar isso. Caramba, onde eu posso fazer esse tipo de cobrança? Na reunião do conselho da sua cidade. Verdade. Na ouvidoria da prefeitura. Na ouvidoria do estado. Nós estamos aqui para buscar esclarecer a vocês. E vocês precisam entender que sem vocês, o nosso trabalho também não vai adiantar. Verdade. Porque é uma questão estrutural, cultural. Hoje, educação, saúde, infelizmente, virou mercado de negócios, né? Verdade. Se você não tem dinheiro, você não tem uma boa educação. Se você não tem dinheiro, você não tem uma boa saúde. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Se você não tem dinheiro, você não tem uma boa segurança pública. Ah, mas por quê? Ah, porque a segurança pública ela só favorece quem mora nos Estados Unidos. Não existe isso. Segurança pública é uma integração que a estrutura social precisa ter para cobrar os seus direitos. É isso. Quando nós realizamos as reuniões mensais, levamos a informação, ouvimos o cidadão, acolhemos aquela demanda e botamos para frente, o que a gente quer ali de fato é o cidadão participando, interagindo com as autoridades. Nós precisamos criar um ambiente, muito nessa linha do que você falou. O empresário quer saber, quando ele vai se instalar na cidade, se o funcionário dele vai demorar muito tempo para chegar na empresa, vai gastar muito. Se o filho desse funcionário tem escola para estudar, se a estrada dele é fácil de escoar o que ele está produzindo, como eu disse, se ele vai sofrer aqui interferência de atores externos que vão atrapalhar o escoamento. Se o governo vai dar concessão tributada então, a ele. Essa dinâmica toda vai impactar em mais ou menos gente com emprego, mais ou menos gente em situação de vulnerabilidade social. E aí, olha como é que o teu tema ele é tão rico e tão abrangente. Que a gente consegue viajar em diversos assuntos. A gente viaja. Parece que a gente está falando Lé com Cré aqui, mas quando você faz essa conexão, olha como sem segurança pública, você obviamente vai sentir dificuldade em outras questões. E te digo mais, quando você tem a polícia precisando intervir, é porque ali, naquele momento ali, todo tipo de diálogo, toda a construção anterior preventiva já foi pro saco, Isaac. Ou deveria ser assim, né? Exato. Ou deveria ser assim. Exato. Então, é muito além. Eu costumo dizer isso nas minhas palestras. Vai muito além da polícia dando tiro em marginal e marginal dando tiro na polícia. São muitos fatores envolvidos que vai esbarrar naquele ponto principal de falta de esclarecimento da sociedade de parte dos governantes que vocês colocam lá. Verdade. Porque no dia tem aquele famoso litrão e aquele churrasco na porta da escola. Dinheiro não brota em árvore, uma hora ele precisa voltar. E como você vai cobrar? Político que usa o mandato para fazer negócio. Veja você, os R$100 da campanha. Se você dividir isso por 48 meses, vai dar R$2 e pouquinho aí. A sua vida vale R$2 e pouquinho? Essa é a discussão que você tem que ter. Você não tem que lembrar da gente só quando tiver ali a boca de fumo na porta de casa, a ausência do transporte público. Não é isso. Isso tem que ser uma atividade construída. Não estou aqui, não sou bastião da moralidade, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Cada um no seu quadrado. Só que se você não faz a sua parte... Esquece. Se você não cobra como cidadão, se você não faz o pagamento dos seus impostos, se não entende os impostos que você paga, seja pagando uma simples passagem no ônibus, seja pagando uma simples passagem no metrô, no trem que seja, ali são os impostos que você, quando escolhe o seu governante, vai impactar na segurança pública, no posto de saúde como a cirurgia,
com atendimento emergencial nos Certíssimo. hospitais. Então é muito amplo. A gente não vai adentrar e desdobrar muito, porque é um tema muito denso e complexo. Mas eu acredito que nesse primeiro bloco a gente conseguiu evidenciar a verdadeira necessidade da participação social. Isso é dia a dia, você está certíssimo. Isso é dia a dia, não tem receita pronta, vocês vão encontrar um monte de dificuldade. Eu quero ingressar no conselho, ou eu quero debater esse tema. Você vai ver gente correndo de você, gente se aproximando por interesse, mas muita gente querendo aprender, querendo mais. É disso que a gente está falando. Se o teu podcast hoje conseguir aproximar 1, 2 almas desse processo, já ganhamos o dia. Sim. Né? Já ganhamos o dia. Porque a gente forma cidadão. É isso. Essa é a grande discussão. Porque hoje você está falando de segurança, amanhã você está falando de saúde, e no final você está falando de uma cidade viva que você é cliente daquela demanda, Isaac. Sim. Então, saia do conformismo e dentro da sua segurança, dentro da sua expertise, vamos debater cidade, vamos debater o quanto essas questões de política pública influenciam no teu dia a dia. Não dá para só acordar, assistir ao jornal com um monte de mazelas e dormir e achar que isso é responsabilidade na ponta do camarada que está ali defendendo você, trocando tiro e sendo achincalhado a todo tempo. Infelizmente, por questões sociais e culturais, a gente sempre vai esbarrar nessa questão educacional. Sempre vai esbarrar nessa questão político. Entende? Partidário. Sempre vai esbarrar nessa questão estrutural brasileira, que não é somente no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A gente não está falando somente do estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma estrutura nacional que precisa ser revista com o poder que você tem enquanto cidadão, quando você vota, quando você sabe em quem você está votando e quando você tem a consciência de quem você está seguindo pelos próximos 4 anos. Sobre o tema hoje que traz segurança pública e seus impactos na sociedade, começou no primeiro bloco com muita informação. E detalhe, informações que transcendem o nosso entendimento. Isso. Mas parabéns. Jaime, vamos retornar no nosso segundo bloco daqui a pouquinho. Você vá aonde você tem que ir, faça um lanche ou se prepare aí, porque já estamos voltando já já.